Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do poliedro e nessa aula nós veremos sobre a função tangente, que se situa lá no capítulo 7 de funções trigonométricas, ok? Bom, a função tangente está lá na página 121 do livro da segunda série do ensino médio, frente B. Bom, o gráfico da função tangente é um pouco diferente dos gráficos das funções seno e cosseno. No gráfico das funções seno e cosseno, o gráfico tinha aquele formato de onda, e elas estavam definidas para todo o valor real. Mas a gente sabe que a função tangente, lá no ciclo trigonométrico, a gente tinha que a tangente era o seno dividido pelo cosseno. Como a gente tem uma divisão, a gente não pode ter zero no denominador. Então a gente não pode pegar os valores onde o cosseno é zero. E nós sabemos que o valor do cosseno é zero no π por 2 e no 3π por 2. Assim, a tangente não está definida nesses ângulos, ok? Então, o que vai diferenciar um pouquinho das funções seno e cosseno. Para a gente conseguir esboçar o gráfico da função tangente, a gente pode calcular a tangente de alguns ângulos notáveis lá do círculo trigonométrico, ok? Bom, nós sabemos que tangente de zero é zero. Tangente de π por 4, né, que seria a tangente de 45 graus, como a gente sabe que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, a tangente, que é a divisão do seno pelo cosseno, vai dar 1. A tangente de π por 3, né, radianos, que seria 180 dividido por 3, que é 60 graus, né, nós temos que é raiz de 3. A tangente de π por 2 não está definida. A tangente de 2π por 3 é menos raiz de 3. A tangente de 3π por 4 é menos 1. E a tangente de π é zero. Colocando esses valores aqui no gráfico, né, nós temos o pontinho 0, 0, π por 4, 1, o π por 3, raiz de 3. No π por 2 ela não está definida, por isso a gente fez essa linha tracejada. Quando o x é 2π por 3, o y vale menos raiz de 3, que a gente tem esse pontinho. Nós temos o pontinho 3π por 4 menos 1 e o ponto π e 0. Assim como a gente fez lá nas funções seno e cosseno, nós podemos estender a função tangente para todos os valores reais no seu domínio, que agora a gente sabe que não é o conjunto de todos os números reais, né? A gente não pode colocar o π por 2, o 3π por 2, e todos os valores onde o cosseno é zero, que seria todos os π por 2 mais os múltiplos de π, ok? E aí o gráfico da função tangente é chamada de tangentoide, ok? Bom, o que a gente esboçou ali anteriormente era no intervalo de 0 a π, que foi este pedacinho aqui, e este pedacinho. Se a gente continuar esboçando o gráfico, a gente vai ter esse formato aqui do gráfico da tangente, que é a tangentoide, né? E lembrando que esse tracejadinho aqui no π por 2, porque a função não está definida, no 3π por 2, no 5π por 2, ok? Da mesma forma no menos π por 2, menos 3π por 2, menos 5π por 2. E aí, olhando para o gráfico dessa função, a gente vê algumas características. Bom, diferente da função seno e cosseno, onde os valores máximo e mínimo eram mais 1 e menos 1, respectivamente, a função tangente, a gente consegue ver que ela não tem valor máximo nem mínimo. Ela aqui continua crescendo, tendendo a essa reta x igual a π por 2. Né? Então, a gente não tem valor de máximo nem de mínimo. Bom, a gente vê que o gráfico aqui entre menos π por 2 e π por 2, né, dá essa ondinha. Aí depois de π por 2 a 3π por 2 é a mesma ondinha. Então a gente vê que em intervalos de comprimento π, o gráfico da função começa a se repetir. Então o período da função é π, ok? Bom, a gente vê que todos os valores de y real são alcançados pela função. Então, a imagem da função é de menos infinito a mais infinito, ou seja, todos os números reais. A imagem é o conjunto dos números reais. O domínio da função, lembrando que a tangente é seno por cosseno, a gente não pode ter o denominador igual a zero. Então, a gente tem que pegar o domínio onde todos os valores de x, o cosseno de x não seja zero. E nós sabemos que o valor onde o cosseno é zero é no π por 2, no 3π por 2, no 5π por 2. São todos os π por 2 mais múltiplos de π. Então, o domínio da função tangente são todos os x reais, onde o x não pode ser π por 2 mais múltiplos de π.
São exatamente nesses valores onde o cosseno se anula. Então, são todos os valores reais onde o x não pode ser dessa forma, com k inteiro, né? Se a gente fizer, por exemplo, k igual a zero, nós vamos ter o π por 2, que a gente tem aqui. Se a gente fizer o k igual a 1, nós vamos ter π por 2 mais π, que é 3π por 2, que é essa próxima linha tracejadinha. Se a gente fizer k igual a 2, π por 2 mais 2π, vai dar 5π por 2, que é essa próxima linha tracejadinha. Como k é inteiro, a gente também pode adotar valores negativos. Quando k é igual a menos 1, π por 2 menos π, dá menos π por 2, que é essa linha tracejada. Quando k é menos 2, π por 2 menos 2π, dá menos 3π por 2, que é essa linha tracejada. E assim por diante, ok? Bom, diferente da função cosseno, que a gente tinha visto que ela era simétrica em relação ao eixo y, a gente vê que essa parte aqui, ó, não tem, o y não está sendo um espelho, a gente não tem esse pedaço aqui. Só que nós podemos ver que o gráfico dessa função é simétrico em relação à origem, né? Que isso quer dizer que a função é ímpar. Função ímpar, né, é quando obedece essa relação. F de menos x é igual a menos f de x. Então, ó, para a gente observar, se a gente pegar esse pontinho aqui, ó, o x igual a π por 4, que dá 1, se a gente olhar lá para o negativo, o menos π por 4 está aqui. Ele vai dar o oposto do 1, que é o menos 1. Então, um pontinho que está aqui, ó, se a gente pegar a simetria em relação à origem, ele está aqui. Se eu pegar um pontinho aqui, a simetria dele em relação à origem está aqui. Então, a gente vê que esse gráfico da função tangente é simétrico em relação à origem, né? A esse pontinho aqui do plano cartesiano, né? A origem, o 0, 0. Então, gráficos que são simétricos em relação à origem é chamado de função ímpar. Então, ó, a gente viu que a função seno é uma função ímpar, né? É simétrica em relação à origem. Cosseno é uma função par e tangente também é uma função ímpar, ok? Bom, esses eram os dados e características que a gente tinha que ver da função tangente. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.